duas últimas aulas, beleza? Ave Maria, calma. Isso, está sendo gravado. Ok. Muito bem. Então, só para dar uma relembrada no que a gente estudou aí nas duas últimas semanas, brevemente a gente viu um pouquinho da história do Brasil durante o início do século XX, e na aula passada nós vimos o principal acontecimento, né, o início lá do principal acontecimento do século XX na Europa, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, o que você precisa saber sobre a prova bimestral, o que vai ser a matéria desse bimestre, é o século XX, beleza? Basicamente, esse ano todo, aliás, a gente vai estudar acontecimentos desse século, que foi o século mais importante da nossa história contemporânea. Esse século teve duas guerras mundiais, teve a Guerra Fria, surgimento de movimentos como o comunismo e assim por diante. Teve vários aspectos importantes desse século que a gente vai estudar cada um por aula. Pois bem, então relembrando o que aconteceu no Brasil durante o início do século XXI. Nós estávamos vivendo a República Oligárquica, o Império Brasileiro acabou no finalzinho do século XIX, e aí, logo na virada do século, no início do século XX, o Brasil começava como uma república. E aí você deve ter escrito lá, se você assistiu minhas aulas anteriores, que essa república ela era uma república oligárquica. Oligarquia no grego significa que um pequeno grupo de pessoas tem o poder nas mãos. Então, esse pequeno grupo de pessoas eram basicamente fazendeiros muito ricos que estavam bravos com o imperador que liberou os escravos. Meio que a república era uma vingança contra o império, nesse sentido. Pois bem, joguei que o professor falou, o Eurothinks é 15 gigabytes. É, enorme, Manuel. Leva uma noite para baixar aí, mas no dia seguinte tá massa para jogar. Continuando o conteúdo, então. A República surgiu aí como uma vingança contra o Império, que tinha libertado os escravos, e esses fazendeiros começaram a se alternar no poder. Durante 20 anos, mais ou menos, eles governaram o país, até aproximadamente 30 anos, aliás, porque em 1930, na eleição, surgiu um gaúcho, a gente estudou ele lá 2 semanas atrás, chamado Getúlio Vargas. Ele se candidatou, queria ser presidente da República, só que ele foi derrotado. Getúlio Vargas ele era um cara muito bravo, não aceitou a derrota de jeito nenhum, deu um golpe de Estado, que ficou conhecido como a Revolução de 30, e aí, basicamente, ele governou o Brasil até 1945. Durante esses 15 anos, fomos governados por Vargas, e o que você precisa se lembrar sobre o Vargas é que ele era o nosso Hitler. Basicamente, ele era o Hitler brasileiro. Beleza? Esse foi o conteúdo de 2 semanas atrás. Na semana passada, só para a segunda metade aí da revisão, nós estudamos, então, a Primeira Guerra Mundial. Nós vimos aí questões como o nacionalismo, vimos o surgimento da política de alianças e dos grandes impérios europeus. Pois bem, basicamente a Primeira Guerra foi um acontecimento que surgiu em forma de reação em cadeia, em que vários países se aliavam em caso de agressão para um defender o outro, igual panelinhas do colégio mesmo, um ajuda o outro em caso de briga. E no meio dessas políticas de aliança surgiram um monte de tecnologias novas da bela época que nós estudamos ainda em sala de aula antes da pandemia. Essas tecnologias novas, como automóvel e cinema, acabaram mudando a sociedade. O mundo se modernizava muito rápido e a guerra acabou mudando também, porque surgiram inovações como aviões militares, tanques de guerra e armas químicas. Então, a Primeira Guerra Mundial foi o acontecimento mais importante do século XX, porque ela mudou a forma como os países entravam em conflito. Então, foi isso que a gente estudou na aula passada, esse conflito aí da Europa, né? A gente tinha visto o Brasil, viu a Europa, e aí, na aula de hoje, nós vamos estudar, então, o Oriente Médio durante o século XX. Onde é que estava o Oriente Médio? Se você não sabe o que é o Oriente Médio, eu vou abrir um mapa mundi aqui para você dar uma olhada e vou apresentar. Mapa mundi. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Tela inteira. Permitir. Esperar carregar. Ok, você deve estar vendo minha tela aí. Então, vou colocar uma imagem de um mapa mundi. E o Oriente Médio, basicamente, é essa região que fica logo a leste da Europa. Deve estar bem pequenininho aí, mas se você estiver vendo o meu mouse mexendo, é a única coisa em movimento aí no mapinha. Essa é a região do Oriente Médio. Beleza? Vai ser plantão de inglês, vou entrar no plantão e perguntar o horário. Ah, sim, eu tenho plantão de dúvidas também depois dessa aula, se você tiver com algum problema aí das aulas passadas, tranquilo? Ok, então, o que aconteceu com o Oriente Médio durante o século XX? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Então, o título, se você já quiser escrever aí, é O Oriente Médio no século XX, igual está aí na apresentação. Belezinha? Prontos ou não?
lá vou eu. Começando, então. A história do Oriente Médio, ela começa ainda durante a Idade Média, lá na época dos castelos e cavaleiros, com o surgimento do Império Turco-Otomano. Os turcos e os otomanos eram dois povos de origem árabe que se organizavam ao redor de uma crença, uma religião que tinha surgido no século VII. Essa religião é o Islã, beleza? Então, o que esses povos tinham em comum? A religião muçulmana. Pois bem, triste. O Islã ele é um assunto bastante controverso, né? Hoje em dia, principalmente, a gente tem bastante opiniões sobre isso daí, mas você precisa entender que ele está diretamente ligado a toda a história do Oriente Médio. O Islã ele é atualmente, provavelmente, a religião mais influente do mundo. Se eu não me engano, ele já passou o cristianismo em número de adeptos, beleza? Então, o Islã é atualmente a maior religião do mundo, se eu não me engano. É bom você dar uma entrada na internet aí e consultar, mas ele está ali pau a pau com o cristianismo, está quase passando o cristianismo se ainda não passou. Beleza? Então, muita gente do mundo segue essa religião, e essa religião ela tem fatores que são culturais. Então, ele vai dizer o que você deve comer, quais dias do mês você pode ou não fazer determinadas ações, e assim por diante. Pois bem, essa religião ela gerou no Oriente Médio uma identidade cultural. E aí, esse Império Turco-Otomano ele foi muito importante no surgimento dessa identidade, porque eles dominaram um monte de terras. Vocês devem lembrar que em sala de aula eu sempre falo, e também todas as aulas virtuais eu tenho falado, que um império é uma região enorme conquistada por meio de guerra. Impérios geralmente são conquistados por meio de guerra, é sempre violência envolvida. Mesmo o Império Brasileiro teve a Guerra do Paraguai e a conquista do Acre como exemplos de que sua expansão precisa de conflito. Beleza? Então, o Império Turco-Otomano cresceu lá durante a Idade Média, principalmente ali nos 1000 anos após a queda do Império Romano, né, durante o surgimento dos Estados cristãos na Europa. E se você estudou lá no sexto e no sétimo ano as Cruzadas, você deve se lembrar que boa parte daquelas guerras cruzadas eram contra esse império, era contra os muçulmanos. Beleza? Os séculos se passaram, esse império durou aí aproximadamente 500 anos, o Império Turco-Otomano. No início do século XX ele ainda existia. Então, essa porção de terra verdinha que vocês estão vendo aí no mundo, o norte da África, parte da Península Arábica, o sul da Anatólia, ali, essa região toda, é para copiar? Bom, você pode copiar os tópicos que estão aparecendo aí, sim, apesar de que eu vou colocar esse material em PDF lá na sala de aula daqui a pouco. Então, Micaele, você pode escolher copiar isso daí ou não. Eu aconselho que você copie. Belezinha? Continuando, então. Toda essa partezinha verde que vocês estão vendo no mapa era o Império Turco-Otomano. E, como eu falei antes, a identidade cultural dessas pessoas que viviam nessa região era basicamente o Islã. Beleza? Lá na Primeira Guerra Mundial, então, que a gente estudou na semana passada, o Império Turco-Otomano ele se aliou à Áustria-Hungria e à Alemanha. Vocês devem se lembrar que esses dois países, Áustria-Hungria e Alemanha, elas estavam do lado da guerra que a gente chama de a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era composta por grandes impérios muito tradicionais e que tinham essa coisa que eu falei de domínio sobre outras terras, de Professor, colonizar outros países, etc. Diga, quem chama? é, Manuel, é tipo, esse que tá marcado, tipo, que tá em verde no mapa, é que lugar do país? Hoje em dia, isso aí é a região onde hoje está o Egito, a Líbia, a Grécia e a Turquia, principalmente. Ah, entendi. Beleza? É legal você observar que, mesmo que o Império Turco-Otomano não exista mais, a Turquia, que é o herdeiro desse império, ainda existe até hoje. Então, esse país, ele existe aí há mais ou menos 700 anos, desde o meio lá da Idade Média, né? Esse país, ele existe até hoje, a Turquia está aí e tal, né? Normal, não deixou de existir, só o Império que ruiu. Ah, Beleza. entendi. Então, na Primeira Guerra Mundial, esse Império Turco-Otomano, toda essa região verde aí que vocês estão vendo, eu coloquei a imagem de um turco aí, como desenhado por eles mesmos durante a Idade Média, aí para você ver mais ou menos qual era a aparência da galera. Eles lutaram ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. E se você se lembra da Primeira Guerra Mundial, você está raciocinando aí já, então, que esses impérios, o Turco-Otomano, o Austro-Húngaro e o Império Alemão, eles estavam lutando contra a Inglaterra, a França e a Rússia, que eram a Tríplice Entente. Beleza? Então, se você quisesse organizar o mundo como os vilões e os mocinhos,
Geralmente, os vilões nas duas guerras mundiais incluem a Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial teve o Hitler, que a gente vai estudar lá mais para frente, e na Primeira Guerra Mundial teve o Império Austro-Húngaro, que foi quem começou a Primeira Guerra Mundial junto com a Sérvia. Então, o lado dos vilões, vamos dizer assim, entre aspas, porque a história não é tão simples, o lado dos vilões é o lado em que o Império Turco-Otomano estava lutando na Primeira Guerra Mundial. Beleza? Pois bem, então no slide seguinte, eu acelero um pouquinho aí o tempo, que a gente já estudou isso na semana passada. Vocês viram que a Tríplice Aliança perdeu a Primeira Guerra Mundial. A gente estudou lá que a Alemanha foi derrotada, perdeu todas as suas colônias na África e na Ásia, né? E se tornou um país pobre. A Alemanha foi governada por uma república chamada República de Weimar, que era uma república pobre, uma república destruída, né? Um país pós-guerra, um país que estava enfraquecido em todos os seus níveis. E eu tinha mostrado para vocês na semana passada que isso gerou um sentimento de vingança por parte da Alemanha. Eles se sentiram humilhados porque, além de perder a Primeira Guerra Mundial, o mundo inteiro se virou contra eles depois que o conflito acabou. E aí um soldado alemão especificamente, que chegou a lutar na trincheira na Primeira Guerra, o cara era um herói de guerra lá, o Adolf Hitler, ele estava tão bravo com essa derrota que ele acabou organizando o partido nazista e tudo que a gente vai estudar na Segunda Guerra Mundial. Beleza? O que acontece com o Império Turco-Otomano, então, é que quando a Tríplice Aliança perde essa guerra, esses grandes impérios eles começam a se desintegrar, porque eles, além de perderem as suas colônias, eles perdem parte dos seus territórios. O Império Austro-Húngaro, por exemplo, se dividiu em dois grandes países, a Áustria e a Hungria, que existem até hoje. Beleza? O Império Alemão perdeu territórios como o da Polônia, por exemplo, que era um território que eles tentaram invadir desde o início do século. Então, esses países estavam encolhendo, esses impérios eles estavam se desfazendo. E no lugar deles, quando o império vai encolhendo, vão surgindo outros paizinhos menores. Então, no mapinha que você está vendo aí, eu dei um zoom no meio daquela área verde, que estava lá no slide anterior, você vai estar vendo aí a área verde, né? A Turquia é essa paradinha que parece um dedo polegar bem no meio, assim, bem aqui no meio. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse mexendo aí na tela, mas essa região aí onde você está vendo o meu mouse, se conseguir, é a Turquia. Eu dei um zoom nessa parte do mundo, e é isso que você está vendo aí. Então, você percebe que a Turquia, o Império Turco, ele diminuiu muito. E no lugar dele Professor, surgiu... Diga, quem chama? sou eu, Thiago. Tem como o senhor voltar no primeiro slide? É porque eu estou copiando, por favor. Tem como o quê? Voltar ao slide? O primeiro. Ok, o primeiro slide, é esse daí. O Império Obrigado, Turco professor. Pode Otomano. começar a aula agora. Pode continuar. Eu comecei há pouquinho tempo, eu dei um tempinho para esperar vocês entrarem, que eu sabia que ia atrasar uma galera, mas você não perdeu muita coisa não, se você se atrasou, não se preocupe. E esse slide vai estar em PDF se você se você achar que está indo muito rápido, beleza? Você pode baixar ele lá no Classroom depois. Ok, então voltando. Eu dou um zoom aí na Turquia, e aí você vai ver que onde antes havia o Império Turco-Otomano, depois da derrota na Primeira Guerra Mundial, surgiram vários países que declararam a sua independência. Entre esses países, tem alguns que a gente ouve falar muito até hoje, como o Iraque, a Síria, o Irã, o Egito, a Líbia. Esses países todos eram parte do Império Turco-Otomano e agora estão conquistando a sua independência. Só que tem um detalhe. Apesar de agora eles serem países separados, serem países diferentes, povoados por pessoas diferentes, eu tinha dito que o Império Turco-Otomano tinha uma característica que era a sua identidade cultural. Essa identidade cultural ela gira em torno da religião islâmica. Então, o que esses países têm em comum até hoje é que todos eles são islâmicos. A religião muçulmana ainda é a principal religião em todos esses países. E o Islã ele é uma religião muito cultural, como eu falei. Então, não importa se você está no Irã ou se você está na Síria, como eram países que antes eram parte do Império e ainda são até hoje países islâmicos, você nunca vai encontrar nesses países pessoas bebendo álcool, porque a religião não permite de jeito nenhum. Você não vai encontrar pessoas produzindo carne de porco, por exemplo, porque o islâmico o muçulmano ele não come porco. Então, essas coisas culturais, esses países ainda têm parecidos, eles ainda são parecidos. E mesmo do outro lado do mundo, ali onde você está vendo no mapinha, onde diz a Romênia, a Bulgária, esses países que são parte da Europa hoje em dia, eles têm uma porção gigantesca da sua população de muçulmanos. São países que têm grande presença muçulmana até o século XXI, até hoje.
Belezinha? Então, o que você precisa saber sobre esse slide, se você está copiando aí e tal, o que você precisa saber sobre ele de mais importante? O Império Turco Otomano acabou, mas a religião islâmica manteve a cultura muçulmana nesses países inalterada. Se você visitar eles hoje em dia, você vai ver as mesmas culturas, as mesmas roupas, até a mesma língua. Em todas as mesquitas do mundo, a oração vai ser feita em árabe. Beleza? Pois bem, o slide Professor, seguinte. repete de novo, por favor, eu tô perdida. Tá perdida, Brenda? Tá bom, vamos repetir então. Na Idade Média, surgiu um império que cresceu muito. Esse império era chamado de Turco-Otomano, igual está aí no título. Esse império era grande, tinha várias pessoas diferentes, mas o que elas tinham de parecido era a religião, o Islã. Beleza? Quando esse império acabou, na época da Primeira Guerra Mundial, ele foi desintegrado, porque o império perdeu a guerra. Os países novos que surgiram no lugar ainda eram muçulmanos. Esse foi o resumo de tudo que eu falei até agora, Breno. Belezinha? É mais ou menos Tá. assim. Imagina que o Brasil deixa de ser o Brasil e se desintegra, e agora o Distrito Federal é um país independente. A gente ainda vai falar português, a gente ainda vai comer arroz e feijão. Culturalmente, o país DF ainda vai ser muito parecido com o que era Brasil antes. É a mesma coisa que aconteceu com o Império Turco-Otomano. A parada gigante, que era o Império, não existe mais, mas os paizinhos menores que surgiram no lugar ainda são parecidos com o que eram antes. Eles mantiveram essa identidade. Belezinha? Entendi. Então, apesar de esse mundo ser basicamente islâmico, se você é cristão aí, se você vai à igreja, você já deve ter ouvido o seu pastor falando sobre a Terra Prometida, que Deus levou Abraão lá para a Terra Prometida, prometeu para ele uma terra, e aí Moisés guiou o povo, né, através do mar e tal, até chegar na terra de Canaã. Curiosamente, essa terra que diz na Bíblia, do povo judeu, essa terra judaica, ela fica bem no meio da onde era o Império Turco-Otomano, onde você está lendo aí Israel, nesse mapinha, se você tiver no computador, deve estar mais fácil de ver aí, fica logo abaixo da Turquia. Não sei se você consegue ver meu mouse mexendo aí, mas é basicamente ali que está Israel. Tô Essa vendo. terra aí, essa terra aí é o que a Bíblia fala da terra prometida dos judeus. Só que aí a gente tem um problema, então, porque eu falei para vocês que as pessoas do Império Turco-Otomano, elas eram muçulmanas. E aí os judeus tinham a terra prometida deles bem ali, no meio do Império. Só que desde a época de Roma, os judeus foram expulsos dessa terra. Se você ler lá na Bíblia, você vai ver que os judeus eles foram expulsos da terra prometida logo depois de Jesus morrer. Assim que Jesus foi crucificado e tudo mais, alguns anos depois ali, o Império Romano, os romanos expulsaram os judeus da terra deles. E aí o que aconteceu com os judeus é que eles se espalharam pelo mundo inteiro. Esse movimento ficou conhecido como a diáspora, essa palavrinha que está aí entre parênteses, logo abaixo do título. Então, esse povo ele desenvolveu uma tradição nômade. O povo judeu, eles se tornaram um povo, um grupo de pessoas sem um país. Eles não tinham um país deles. Por mais que pareça estranho você pensar nisso, imagina a situação dos indígenas brasileiros hoje e você vai perceber basicamente o que os judeus vivem. Porque um cara que é tupi, ele não se considera brasileiro, ele é tupiniquim. Ele fala a língua tupi, ele segue a religião dele lá, ele mora lá no meio da mata da floresta amazônica, mas ele está dentro do território brasileiro. Ele não tem um país para o povo dele, apesar de ter uma cultura diferente da do brasileiro. Tá entendendo como é que é? É a mesma lógica aqui, então. A diferença é que os judeus não ficaram lá dentro do Império Turco-Otomano, eles foram sendo expulsos. Então, da Terra Prometida, eles foram expulsos para a Europa, da Europa eles foram sendo expulsos ao longo de toda a Idade Média. Os franceses já expulsaram os judeus lá durante a Idade Média, os italianos expulsavam os judeus. Durante milhares de anos, aproximadamente 2000 anos, que foi o tempo da diáspora judaica, desde a época de Cristo até hoje, mais ou menos, eles ficaram esparramados pelo mundo inteiro. Então tem judeu na Itália, tem judeu nos Estados Unidos, tem judeu na Polônia, no mundo todo vai ter judeu, porque essa galera não tinha um país deles. E, ora, você deve se lembrar de algum filme que você viu aí sobre a Segunda Guerra Mundial, eu coloquei até uma foto aí no cantinho. A pior perseguição que os judeus sofreram foi por parte da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, não é?
a Alemanha os perseguiu, culpava eles lá pelos problemas, né, que a Alemanha estava vivendo. E aí, apesar de ter sido horrível tudo que os alemães fizeram com os judeus, eles não foram os únicos. No mundo todo, judeu era perseguido, judeu era expulso durante 2000 anos, isso aconteceu. Beleza? Só que a gente vai estudar na semana que vem que o Hitler ele perdeu a guerra. Professor, Diga, Manuel. posso fazer uma pergunta, só que é um pouquinho fora desse conteúdo que eu fiquei em dúvida agora? Pode fazer a pergunta. Eu vou responder brevemente para não atrapalhar muito tempo. Porque os famosos mapas sobre as invasões bárbaras, tipo do Império Romano, remetem a mapas criados na Alemanha. Por que geralmente são mapas feitos na Alemanha? Bom, a Europa ela era pioneira na cartografia, né? Os primeiros mapas que foram feitos no mundo foram feitos na Europa, principalmente por italianos e alemães. Os italianos, por causa das navegações, Cristóvão Colombo, por exemplo, ele saiu lá da Itália, né, quando descobriu a América. E os alemães, por causa das conquistas de terra. O Império Alemão ele cresceu durante muito tempo, durante a Idade Média. Então, os cartógrafos, que é essa galera que desenha mapas, os primeiros que surgiram nesses países. Então, é por isso que esses países aí, esses mapas aí desse período, geralmente eles são feitos por alemães ou por italianos, por aí, nessa região. Ah, Belezinha? entendi. É isso daí. Ok. Então, os judeus se espalharam pelo mundo todo durante 2000 anos, mas como a gente vai ver na semana que vem, o Adolf Hitler ele perdeu a guerra. A Alemanha foi derrotada e os judeus viraram o centro das atenções. O mundo inteiro começou a olhar para os judeus e falar, cara, olha esse povo aqui sofrendo desde a Bíblia, mano. A gente está aqui lutando guerra mundial e esse povo está esparramado pelo mundo desde a Bíblia, desde que, sei lá, livro de Atos, que você vai ler lá e tal, desde aquela época ali, essa galera está sendo perseguida. E aí, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela começou a entrar em contato com o movimento sionista. Sionista é uma palavra que faz referência ao Monte Sião. Se você é evangélico, você já deve ter ouvido essa palavra aí também. O Monte Sião, ele é uma característica fundamental lá da terra de Israel, né? Ele é uma característica topográfica, é uma região lá de Israel, que tem muitas referências bíblicas sobre esse monte. É um monte onde se fazem promessas, é um monte que representa a presença de Deus, a cidade sagrada e assim por diante. Então, o movimento sionista era um movimento de judeus do mundo todo, porque eles estavam esparramados, que dizia o seguinte: a gente quer uma terra para os judeus. A gente está há 2000 anos esparramado pelo mundo e queremos mudar isso. A gente quer voltar para a nossa terra prometida. Mas se você estava prestando atenção no que eu falei agora há pouco, você deve ter reparado que essa terra prometida estava no meio de um monte de muçulmano, lá onde o Império Turco-Otomano existiu durante 700 anos. Então, basicamente, o judeu sionista é um cara que quer voltar para uma terra que ele perdeu há 2000 anos atrás. Será que vai dar merda? Tipo, a galera mora lá há 2000 anos, desde que os judeus saíram. Eles não vão querer sair para o judeu entrar e voltar para a terra prometida deles de 2000 anos atrás. Tá entendendo como é que é? Então, o conflito entre muçulmanos e judeus começou já nessa época. O que acontece, então, com o movimento sionista é que ele recebeu apoio da Organização das Nações Unidas e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou lá e falou, olha, beleza, a gente matou o Hitler, os caras perseguiram os judeus, fizeram os horrores lá da guerra e tudo mais, então agora a gente precisa fazer alguma coisa pelo povo judeu, porque eles sofreram muito. A gente vai separar esse pedacinho de terra aqui, tem um mapinha aí que vocês estão vendo, e aí vai ficar a terra de Israel. Beleza? A gente vai colocar todos os judeus do mundo todo, vão começar a se mudar para esse lugar aí. Beleza? Mas como eu falei, essa terra não estava vazia. Fazia 2000 anos que estava sendo habitada ali pelos turcos, pelos otomanos, pelos islâmicos, né? Pelo mundo islâmico. Então, quando os Estados Unidos e a ONU começam a criar ali o Estado de Israel e mandar os judeus todos para aquele lugar, para aquele mesmo lugar, começam a surgir conflitos entre os muçulmanos que já estavam lá antes e os judeus que estavam indo lá. Então, o Islã, igual eu coloquei aí, a bandeira islâmica e tudo mais, em contrapartida com a cidade de Jerusalém. Que sono, Alan, eu sei, esse conteúdo é meio chatinho mesmo, mas não se preocupa, aula que vem a gente vai estudar a Segunda Guerra, é mais divertido. Beleza?
Então, quando você vê no jornal aí, por que que explode carro-bomba e tem ataque terrorista e não sei o que lá em Israel e tudo, naquela região do Oriente Médio, você tem que se lembrar dessa aula de hoje, porque o mundo inteiro começou a mandar os judeus todos para o mesmo lugar, lá nesse país novo que eles criaram, que era o país de Israel, foi criado em 1945, e nesse mesmo lugar, há 2.000 anos, já tinha lá muçulmano vivendo, beleza? Então, o resultado é conflito. É a mesma coisa de dizer o seguinte, olha, a tua casa aí em Samambaia, você está morando aí e tal, mas antes de você morar aí, antes dos seus antepassados irem para aí, morava um monte de índio aqui na região de Samambaia. Então, a gente vai pegar a tua casa, vai chutar sua bunda aí, você vai embora da sua casa, você perde tudo que você tem, vai para o olho da rua, e a gente vai pegar um índio e botar para morar dentro da sua casa, beleza? Mais ou menos a situação seria essa. Aí tu ia falar, pô, mas minha mãe comprou essa casa aqui e não sei o quê. E o índio fala, não, a gente morava aqui há 2.000 anos atrás, cara, essa terra é nossa. Então, é difícil dizer o que é justo, porque enquanto o índio foi expulso, sei lá quantos anos, você também está aí de forma justa, né? Sua mãe comprou a casa e tudo mais. Então, é difícil dizer quem está certo nessa história. O Alan falou, tá certo, é difícil. Eu, particularmente, se chegasse um índio aqui querendo minha casa, eu ia sentar o cacete nele. Falar, não, é minha, eu comprei, eu paguei esse lugar aqui, entendeu como é que é? Então, os muçulmanos e os judeus lá em Israel, eles têm um conflito dessa mesma natureza. A gente fica empurrando os judeus para lá, falar, ó, agora esse aí é o país dos judeus, e os muçulmanos dizendo, não, mano, eu tinha comprado essa casa aqui, isso aqui é meu, você não pode me expulsar e tudo mais. Isso não tá certo. E aí, com o passar dos anos, o professor é humorista, sou nada. Então, com o passar dos anos, desde 45, quase 100 anos atrás, quando isso aí começou, até hoje, o que está acontecendo lá em Israel é uma substituição demográfica. Basicamente, você vai expulsando a galera e colocando outras pessoas no lugar. Beleza? Então, no mapinha que você está vendo aí, verde representa o muçulmano. Verde são as pessoas que seguem a religião islâmica e que moram ali na região da Palestina. Beleza? Conforme o tempo passa, você vai vendo que o laranja está tomando conta do verde. O laranja são os judeus. Beleza? E aí você vai ter lados muito distintos nessa história, porque vai ter gente que vai falar, pô, coitado do judeu, ele sofreu pra caramba, o Hitler matou os caras, botou eles lá, né, no campo de concentração, os caras sofreram pra caramba durante o tempão, eles merecem a terra deles. Então, o laranja aí nesse mapinha tá certo, o judeu ele sofreu, agora a gente vai ajudar ele, o laranja tá certo. Esse é um lado da história. O outro lado da história vai dizer então aí, olha, o verde já estava lá antes. Olha o primeiro mapinha, o verde já não estava morando lá, ele não comprou o lugar, ele não, sei lá, não ganhou do pai dele aquele lugar ali. Como é que você vai expulsar esse cara? Você não pode ir tirando ele e tal. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Se você acompanhar as notícias, você vai ver que a galera troca tiro e tudo mais, e é violento, o negócio ali não é pacífico. Eles estão literalmente sendo expulsos, beleza? Então, com o tempo, você vai ver aí no mapa mais recente, os muçulmanos são quase ninguém mais lá no estado de Israel. Eles estão sendo isolados ali. Beleza? Banho de sangue. Pois é, Thiago, o negócio está sinistro. Palestina e a faixa de Gaza. Você deve ver aqui no cantinho desse mapa, tem uma região, se você consegue ver o meu mouse aí balançando mais ou menos, tem a regiãozinha da cidade de Gaza. E conforme o tempo passa, essa partezinha daqui, ela continua verde. Tá vendo o meu mouse aí? Vocês estão conseguindo ver o meu mouse? Essa parte aí onde eu estou passando o mouse em cima daí, é a região da faixa de Gaza. É um grupo de muçulmanos que vive aí e que se recusa a sair. Eles falam, não, os judeus estão invadindo a minha terra, mas o meu país é a Palestina. A Palestina é um país muçulmano e ela é minha. E aí acontece o seguinte, tem uma cidade bem no meio de Israel, que ela é sagrada. Mas ela não é sagrada só para a gente ou só para os judeus. Ela é sagrada para 3 religiões diferentes. É a cidade de Jerusalém. Isso, Tiago, Jerusalém, só que escreve com S. Quando você vê a Bíblia lá no nascimento de Cristo, lá no início do Novo Testamento, quando diz onde Cristo nasceu e tudo mais, você vai ver que Jesus nasceu nessa cidade. Então, todos os cristãos do mundo, católicos, evangélicos, todos os cristãos vão dizer, cara, é a cidade que Jesus nasceu, velho. Esse lugar aí é sagrado.
Sabe aquele poço que diz lá na Bíblia, onde o cara estava sentado lá e dizendo que era cego, e Jesus foi lá e curou o cara? Pois é, tipo, esse poço, ele ainda existe, velho. Se você visitar Jerusalém, vai estar lá o poço com a plaquinha. Foi aqui que Jesus curou o cego. Aí lá naquela parte lá da Bíblia do Lázaro, que Jesus ressuscitou o morto e ele empurrou a pedra e saiu lá da tumba, a tumba ainda existe, mano. Tipo, essas paradas ainda estão lá. Cristãos do mundo inteiro, então, vão dizer, mano, Jerusalém é sagrada. Essas paradas, tudo que Jesus fez, os milagres e tal, tudo aconteceu lá. Essa cidade tem que ser dos cristãos, ela é nossa. Beleza? Mas aí o judeu vai dizer, olha, sabe o Velho Testamento, que conta a história dos judeus antes de Cristo nascer? Pois é, lá no Velho Testamento fala do Templo de Salomão. Salomão era um rei dos judeus que construiu um templo para Deus lá na Terra Prometida. E tá ligado esse templo, velho? Tipo, ele ainda existe, cara. Quando tu olhar essa cúpula dourada aí, onde hoje é uma mesquita, esse lugar ele ainda existe, o Templo do Salomão lá e tal, ele foi derrubado, mas em cima das bases deles, eles construíram essa mesquita dourada aí, então esse lugar ele ainda existe. Tem um muro lá, que até hoje os judeus vão lá rezar nesse muro, que era um dos muros desse templo, é o Muro das Lamentações. Então os judeus vão dizer, não, ó, cristão, você me desculpa, eu sei que Cristo fez um monte de milagre aqui e tal, mas Jerusalém era sagrada para a gente já desde antes do Cristo de vocês nascer. Então Jerusalém é dos judeus, não é do cristão, não. E aí o muçulmano vai dizer, mano, pega o Alcorão aqui e dá uma lida nessa parte aqui, ó. Aí vai estar dizendo lá que Maomé foi para Jerusalém e teve um monte de revelação do anjo Gabriel que mandou ele escrever o Alcorão lá na cidade de Jerusalém. Foi lá que ele escreveu o Alcorão. Ele vai falar, olha, foi aqui que o profeta criou a religião, mano. Tipo, como é que essa cidade vai ser gravada, vai ser sagrada para vocês, se foi aqui que surgiu o Islã? Se foi aqui que o profeta encontrou refúgio para criar a nova religião do Deus verdadeiro que é Allah. Tá entendendo como é que é? Então, esses três grupos, eles têm motivos para acreditar que Jerusalém é sagrada. Seja você judeu, seja você cristão, seja você muçulmano, essa cidade é a casa de Deus. Tá entendendo como é que é? E essa cidade, olha que louco, ela fica bem no meio de Israel, onde judeu e muçulmano estão brigando desde que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, no meio da guerra, no meio da disputa, da briga entre judeus e muçulmanos, Jerusalém é esse marzinho, essa ilhazinha de paz. Porque lá dentro, você pode visitar Jerusalém, se você tiver muito dinheiro, claro, e quando a pandemia passar, se você visitar lá, o policiamento é rígido, não acontecem atentados terroristas na cidade, porque o terrorista muçulmano não quer explodir a casa de Deus. Se o cara for judeu e terrorista, ele também não vai querer explodir o Templo de Salomão. E se o cara é cristão e é terrorista, ele não vai querer explodir o lugar onde Cristo fez milagre. Então, no meio dessa confusão lá do Oriente Médio, a cidade de Jerusalém ela é considerada sagrada por todos os três. Por isso ela é até hoje uma cidade neutra. Beleza? Jerusalém, então, quando cair lá na prova de geografia, Jerusalém é uma cidade que fica dentro de Israel, verdadeiro ou falso? Falso. Jerusalém é uma cidade neutra. Ela não pertence a Israel, também não pertence aos muçulmanos e também não pertence aos judeus. Eles consideram ela como neutra. Ela é a cidade de Deus. Sacou como é que é? É muito legal de você pensar isso, porque todas essas tradições, dessas três religiões, que são tradições milenares, Jesus Cristo viveu há 2000 anos atrás, e tudo que ele fez ainda está lá nessa cidade, inteirinho. Tem alguns amigos meus da igreja que eles vão lá visitar de vez em quando juntam dinheiro lá, passam dinheiro o ano inteiro juntando grana e tal, para fazer uma viagem para lá, né? Tipo uma peregrinação. E aí diz que tem uma tumba lá onde eles tinham enterrado Jesus, da onde Jesus renasceu, né? Da onde Jesus ressuscitou. E aí tem uma plaquinha lá escrita em inglês assim: ele não está aqui. É muito legal porque a tumba ainda existe, sacou? Tipo, ela ainda está lá. E é por causa disso que essa cidade ela é neutra, beleza? Jerusalém, então, é uma ilha de paz no meio do conflito todo que acontece no Oriente Médio. Tá entendido isso daí? Tem algum problema? Tá tudo certinho? Qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida, manda no chat aí que eu volto sem problema, beleza? Eu organizo essas aulas bem curtinhas para sobrar tempo no nosso tempo aqui para eu poder voltar sempre que precisar. Ok. Então, como é que são feitos esses conflitos? Como é que acontecem essas disputas? Só um minutinho, deixa eu dar uma bronca na minha filha aqui. Val, fecha a porta aí que o papai está escutando a TV, vai atrapalhar, tá bom?
Tá bom, eu queria um galho, a gente tinha alguma coisa ali no armário. Tá, depois você brinca com ele. Eu vi um marronzinho, Tudo bem. aí era do presente. Tá bom, depois você brinca com ele, tá? Fecha a porta aí pra não Meu atrapalhar. Deus. Coisa Fala fofa. sério. Ai, meu Deus. Continuando. Ok. Como é que acontecem, então, essas disputas lá em Israel? Como é que eles lutam entre si? Táticas de guerrilha. Por que uma guerrilha? Porque nenhum desses países se arrisca a declarar guerra aberta contra o outro. Por quê? Lembra da Primeira Guerra Mundial, da panelinha? O cara declarou guerra a um, aí os amigos dele entraram, os amigos do outro entraram, daqui a pouco tinha uma guerra mundial. Então, hoje em dia... Ah, obrigado, Marina, ela é fofinha mesmo. Pois é, então, hoje em dia, os países não se arriscam a declarar guerra um contra o outro, porque a gente tem muito medo de guerra mundial, né? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial traumatizou todo mundo. Então, o que tem acontecido lá na Palestina é táticas de guerrilha. Chega um grupo ali, todo mascarado, anônimo, chega ali e explode um carro, um atentado terrorista. Mas não foi um governo declarando guerra, foi só um atentado. Então, as pessoas têm feito essas táticas para evitar de conflagrar uma guerra mundial, mas ainda assim existe o conflito. Entendeu como é que é? E durante a Guerra Fria, países de fora da Palestina influenciaram a disputa lá. Então, para os meninos aí que jogam Counter-Strike, ou sei lá qual que é o jogo de tiro, quando você pensa num terrorista muçulmano, igual tá aí na imagem, coloca aí no chat, por favor, qual o nome dessa arma que o terrorista muçulmano está segurando aí na esquerda, do lado esquerdo. Duvido que alguém saiba. Quer dizer, eu aposto que alguém sabe. É o AK-47. A primeira É imagem uma é AK-47. Eu sabia que vocês iam saber, porque essa arma tá em tudo que é jogo, não é? É, Free Fire, Fortnite, Counter-Strike também. Pois é. Por que que a galera gosta tanto dessa AK-47? Por que que essa arma ela é tão famosa? Será que é só por causa do terrorista muçulmano? Não. Essa arma ela é famosa porque ela foi um dos primeiros fuzis automáticos a serem criados logo depois da Segunda Guerra Mundial, 1947, daí o nome. E ela é famosa porque ela é russa. AK significa Automatic Kalashnikov, é uma palavra russa. Kalashnikov era o nome do cara que criou essa arma aí em 1947, por isso que ela tem esse nome, AK-47, é um fuzil automático Kalashnikov, foi criado em 1947. E por que você está falando isso de jogo, professor? Por que isso é importante? Pensa comigo, o que está fazendo uma arma russa, igual essa aí da foto, na mão de um terrorista muçulmano? Não é suspeito? O que a Rússia tem a ver com Israel e a Palestina? Por que a Rússia está dando arma russa para essa galera lutar lá? Não é suspeito? Agora, ao mesmo tempo em que você está aí pensando nisso, que horas acaba a aula? Às 4h20, faltam 18 minutos, falta pouquinho. 4h30, eu acho. 4h30? 4h30 eu sei que começa o meu plantão de dúvida, né? Pelo meu horário aqui, 4h20 encerra a aula. Mas aí eu vou estar lá no outro link do plantão de dúvida, só entrar. Pois bem, ao mesmo tempo que você está vendo aí o muçulmano com uma arma russa na mão, do outro lado, a galera que está no computador aí, no celular não dá para ver direito, mas do outro lado eu coloquei uma foto de alguns soldados israelenses, esses soldados aí, eles são judeus, beleza? Foram os judeus que estão lá defendendo o país de Israel, e você vai reparar que a arma que está na mão dele é uma M4. A M4 ela é um fuzil americano. E aí, de novo, aquela pergunta que eu te perguntei lá, pensa um pouquinho. Não é, o que está fazendo uma arma americana? Pensa no mapa mundi. Onde é que fica os Estados Unidos? A distância que fica... Deixa eu voltar aqui no mapa mundi que eu tinha aberto. Os Estados Unidos estão aqui de verdinho. Olha a distância que ele está. É o meio mundo de distância lá da Terra Prometida que fica bem aqui. Ó. O que está fazendo uma arma americana lá em Israel? Então, a pergunta que você tem que fazer a si mesmo para entender esse conteúdo é: por que a Rússia e os Estados Unidos estão se metendo nessa situação que não tem nada a ver com eles? Essa situação que é lá da Palestina, né? Então, por causa dos riquezas do local. Como é que é? Diga aí, Arthur, vou ouvir. Eles estão se metendo por causa das riquezas que tem lá no lugar. Perfeito, Arthur, muito bom. O slide seguinte, inclusive, fala sobre isso, as riquezas naturais da região. Acontece que o Oriente Médio, ali onde estava o Império Turco Otomano, desde a Idade Média, essa região muçulmana toda, essa região árabe toda, é riquíssima em petróleo, velho. Sai uma parada preta do chão lá, que dessa parada preta você faz combustível de avião, combustível de navio, combustível de carro, de ônibus. O mundo inteiro funciona por causa dessa parada preta que se chama petróleo.
Então, quem tem petróleo fica rico porque o mundo inteiro precisa dessa parada. Tá entendendo? Então, voltando à pergunta, o que os russos querem dando arma para os muçulmanos? Provavelmente petróleo. E o que os americanos querem dando arma para os judeus? Para que haja esse conflito e os judeus vençam e tudo mais? Provavelmente petróleo. Por quê? Se o carinha que você ajuda ganhar a disputa lá, ele vai vender petróleo mais barato para você. Então, deve ter um interesse, quer dizer, existe um interesse aí nessas riquezas naturais. Beleza? E aí, só para finalizar a aula de hoje, Professor, diga, quem chama? mas, tipo, se os Estados Unidos e a Rússia quiserem, tipo, se juntar e, tipo, detonar eles pra pegar o petróleo, eles podem fazer isso, certo? Seria provavelmente até o mais inteligente a fazer, né? Porque Estados Seria Unidos mais e Rússia eram inteligente as do duas que maiores potências do século você XX. dá arma pra eles e, tipo, você ainda tem que pagar o petróleo que você deu armas pra ele ajudar. Pois é, seria o mais inteligente. Só que tem um detalhe. Durante toda a Guerra Fria, que foi um período de 50 anos aí, esses dois países se odiaram. Tipo, sem sangue. Pois é. Então, Estados Unidos e Rússia, eles não se dão bem até hoje, por causa da Guerra Fria. Durante 50 anos, esses caras ficaram trocando bomba, ficaram trocando tiro, ficaram, né? A gente vai estudar a Guerra Fria, mas imagina 50 anos aprendendo a odiar uma pessoa, a odiar um país. Você Nossa, aprende a odiar também, olhando pra pessoa, querendo detonar a cara dela. Pois é. Então, até hoje, se você observar, por exemplo, filmes de super-heróis americanos, você vai ver que o herói usa roupa com cores da bandeira americana, tipo o Capitão América, ou então o Superman. Se você observar as cores da roupa do Superman, são as 3 cores da bandeira americana. É vermelho, azul e branco. Tá entendendo? Então, o herói, ele é a bandeira americana. É vermelho, azul e branco, e é a cor dos Estados Unidos. Isso é o herói. E aí, essa mesma empresa americana que desenha esses super-heróis vai fazer um vilão. Lembra do vilão do Capitão América lá? Aquele caveira vermelha. Caveira vermelha. Tá vendo que a cor Ele era nazista. Oi? O Ele era Superman, ele é meio que, tipo, os Estados Unidos e o Caveira Vermelha, ele é meio que a É como Rússia. se fosse a Rússia. Claro que o Caveira Vermelho e o Superman nunca vão se encontrar, porque um é da DC, outro é da Marvel, né? Eu falei Mas- errado, porque agora que eu lembrei. Mas pode pensar em qualquer vilão que você vai perceber que os vilões eles vão ter um padrão de cores, principalmente nos quadrinhos mais antigos, os vilões vão se vestir de vermelho. Porque aí a criancinha, quando lê lá, igual o Thiago falou aí, o Caveira Vermelha ele era um nazista, né? Aquele cara europeu, aquela galera, né? Da Segunda Guerra e tudo mais. Então, o que a criancinha que está lendo o quadrinho de super-herói vai aprender? Ué, os heróis somos nós e os inimigos são eles. A gente divide o mundo entre mocinhos e bandidos. Tá entendendo como é que é? E aí, os Estados Unidos ajuda os judeus. Então, os judeus são os heróis, porque os Estados Unidos são os heróis. Logo, o Islã é o do mal. Só que será que é tão simples assim, no fim das contas? A gente viu que a Rússia deu a arma para os muçulmanos, é certo, né? A gente viu lá a foto do muçulmano com a arma russa na mão. Então, os russos e americanos se envolveram nesse conflito do mesmo jeito, dividindo o mundo aí entre vilões e mocinhos e tudo mais. Mas será que tem um lado certo mesmo? Será que é tão simples assim dar uma resposta como essa? Tá entendendo como é que é? Existem pessoas que dizem que a Palestina é um país islâmico. E aí, nesse caso, se você tem até a bandeirinha da Palestina, você está vendo aí na foto o carinha segurando a bandeira, essa é a bandeira da Palestina. Se você pensar que a Palestina era um país, ele é um país, então, que foi devorado, sim ou não? Eu coloquei uma foto aqui, cadê? Da Palestina sendo devorada. Tá entendendo como é que é? Israel chegou lá igual, uma paradinha pequena, e começou a crescer, comendo, e agora é tudo laranja, ó. É tudo judeu. Então, será que os judeus que sofreram tanto na Segunda Guerra Mundial são os vilões dessa história? Ou será que os muçulmanos, que são herdeiros lá do Império Turco Otomano, será que eles são os vilões? Ou será que história tem um vilão mesmo? Ou será que são só dois lados brigando e a gente não pode escolher um lado de vilão ou mocinho? Tá entendendo como é que é? É muito complicado estudar história nesse sentido porque o julgamento nunca é fácil. Beleza? Então, quando você lembrar do Oriente Médio, lá na prova e tudo mais, a sua opinião pessoal, você pode até escolher um lado. Eu vou te fazer uma questão lá na atividade dessa semana e eu vou pedir a sua opinião. Na sua opinião, os judeus estão certos ou os palestinos estão certos? E aí você vai poder escolher a sua opinião. Não, eu acho que o palestino está certo porque estava lá antes. Não, eu acho que o judeu está certo porque Deus deu aquela terra para eles.
mas aí vai ser a sua opinião, beleza? O que acontece na história é que a gente analisa esse conflito e registra tudo o que pode sobre ele. É isso, a história ela tem que ser neutra, beleza? Como uma ciência. Pois bem, a conclusão é essa daí, igual o Arthur já tinha previsto lá, acho que foi o Arthur, não tenho certeza, que provavelmente o motivo do conflito todo são riquezas naturais, que tanto Rússia quanto Estados Unidos queriam lá no lugar. Esses interesses internacionais é que motivam esse conflito e é provavelmente por isso que ele nunca acaba, beleza? É isso aí, Arthur, é tu mesmo. E eu coloquei um último questionamento aí no primeiro tópico desse slide, que diz assim, autodeterminação dos povos e soberania, por exemplo, será que a Palestina já era um país antes, porque eles eram um povo que morava ali, né, naquele lugar e tal, eles poderiam ser um país. Isso daí contra a interferência da ONU e dos Estados Unidos. Qual dos dois será que está certo, né? Pois bem, qual vai ser a próxima aula? Provavelmente matemática, pelo que estão dizendo aí, eu não tenho certeza, não conheço o horário de vocês. E a nossa próxima aula de história vai ser na sexta-feira. O nosso conteúdo acaba aqui. Esse aí é o fim, beleza? O nosso conteúdo de hoje acaba aí. Não esqueça de responder a chamada de hoje. Vou colocar as atividades da semana lá daqui a pouquinho. Eu estou acabando de elaborar elas. Até o fim da tarde elas vão estar disponíveis no Classroom. Você entra lá, responde rapidinho, 3 questõezinhas. Eu estou mantendo o padrão de 3 questões para não te tomar muito tempo. Beleza? E vocês ainda têm aí 10 minutinhos de aula. Pode perguntar qualquer coisa, posso voltar um slide que você não tenha copiado. Estou aberto a dúvidas, pode dizer aí. A chamada e o deverzinho. Desculpa, Pablo, tá cortando seu microfone. Se não funcionar, tenta escrever no chat que eu também respondo. Tá ok, professor? Então manda logo lá a atividade. Ah, sim, é porque ainda tem que digitar ela. Ela tá aqui por escrito, tem que acabar de digitar. Aí, quando der 4h20, que eu entrar no plantão de dúvidas, eu vou digitando ao mesmo tempo. Professor, Diga, é que eu já tô ficando sem tempo pra nada, professor. tá ficando apertado, cara? Cara, eu já tô acordando 1 hora, professor, da tarde. Que dificuldade, não é, Pablo? Aí não tem como não, professor. Raila, voltei aí na conclusão. Pode dar uma olhada aí com calma se quiser copiar. Daqui a pouquinho eu vou subir o material em PDF lá também, beleza? Pablo, mas brincadeiras à parte aí, se você organizar direitinho, eu não sei como é que os outros professores estão fazendo, mas eu estou colocando atividades curtas para vocês fazerem ao longo da semana, né? Estou disponibilizando a gravação da aula aí para vocês, sempre que vocês precisarem, podem assistir de novo. Então, se tu preferir estudar de noite ou de manhã, tu faz o teu horário, beleza? É legal estudar aqui ao vivo comigo, porque eu estou aqui respondendo as tuas questões e tal, mas esse conteúdo fica todo disponível lá, tipo, o tempo todo, beleza? Pode ir Beleza, embora, professor. Manuel, sim, vocês estão dispensados, o conteúdo já foi encerrado. A galera que fica online aí, quiser tirar alguma dúvida, pode me perguntar. Vocês têm 8 minutos ainda de aula. Lembrando que eu também vou estar no plantão de tira dúvidas daqui a pouquinho, às 2h30, lá no outro link. Aí eu posso falar para você sobre a Primeira Guerra Mundial, posso falar sobre o Getúlio Vargas, qualquer coisa que você não tiver entendido, você entra lá que a gente bate um papo. Mas se já está tudo certo, pode sair, Manuel, tá liberado. Deixa eu interromper a apresentação aqui. Raila, Tchau, professor. Até logo, Micaele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou jogar um Free Fire agora. Aproveita que você tem um tempinho aí.